Olá, boa noite. Estamos chegando na sua casa. Muito boa noite. Deixa eu esperar o Instagram avisar meus seguidores, como ele está me avisando aqui. E vou esperar o pessoal chegar. A Rafaela já está aqui. Daqui a pouquinho ela entra. Olá, Rafaela Ungaretti. Tudo bem? Bem-vindos, boa noite, comandantes. Vamos começar mais um quadro Diabéticos que Inspiram. Estão preparados aí para sair dessa live muito melhor, muito mais otimista? Ver que a vida tem tantos outros exemplos e que dá para a gente olhar de outra forma, buscar uma inspiração para tratar melhor o diabetes? É esse o nosso objetivo. Então vou pedir já para vocês compartilhar. Sabem esse aviãozinho que tem aqui, ó? Compartilha lá com seus amigos, avisa que tá rolando essa live, porque a gente vai conhecer uma história hoje. Aliás, deixa eu perguntar, vocês acham que diabetes tipo 1 é causado apenas por uma questão, né, uma doença autoimune? Hoje vocês vão conhecer algo diferente. A história da Rafaela Ungaretti, que descobriu uma síndrome rara que causou o diabetes dela, mas ela descobriu depois de muito tempo. E hoje ela tem uma missão de ajudar pessoas a tratarem o diabetes, a descobrirem que tem essa síndrome, e vocês vão conhecer a Rafaela. Eu tive a oportunidade de conversar com ela, vai ser um bate-papo muito bacana, não tenho dúvidas. Então já manda esse aviãozinho aqui avisando que o Diabéticos que Inspiram está começando na sua quarta-feira, tá bom? Quero agradecer todo mundo que participou da jornada, foi muito bacana, a gente conseguiu compartilhar muito conhecimento. Então vambora, que eu já vou chamar a Rafaela Ungaretti. Cadê a Rafaela? Vambora! Vamos começar já o nosso bate-papo para a gente buscar uma inspiração nessa quarta-feira. Vocês estão gostando? Manda joinha aí, escrevem aí o que vocês estão achando desse quadro, que eu quero saber, tá? O que vocês estão achando? Muito boa noite, Nova Flávia. Estou muito preocupada, ela está dizendo. Vamos lá, me fala por quê. Cláudio, tudo bem? Mônica Ferreira. Petirúnio, tudo bem? Rafaela, te mandei um convite. Vê se você consegue aceitar aí. Érica Fernandes, amando, um beijo para você. A gente precisa conversar, aliás. Eu já falando na live, né? A gente não tem tempo falando na live, precisa conversar com as pessoas. Rafa, te mandei o convite, vamos lá de novo, ó. Vambora. Será que o Instagram tá querendo me derrubar hoje? Não é possível. Me manda o convite, então, porque... Aí, ó. A Rafaela Ungaretti não tá conseguindo participar, tá dizendo para mim. Peraí. O que tá rolando hoje? Ó, enviar convite. Vamos ver. Oi! Aê! Muito bom! Agora sim! Boa noite a todos! Boa noite, Rafaela Ungaretti! Boa noite, Tom Bueno! Seja bem-vindo ao quadro Diabéticos que Inspiram. E eu te trouxe aqui porque eu tive a oportunidade de conhecer a sua história e tenho certeza que se você estiver acompanhando essa live, hoje você vai sair muito melhor do que você está chegando, tá? Você vai conhecer essa jovem com uma inspiração, além de escritora, ela também tem um canal no YouTube e ela tem um trabalho muito lindo em relação à conscientização. Então vamos lá, Rafaela Ungaretti. Nossa, com essa introdução, hein, Tom? Agora... Eu queria que você... Ó, primeira coisa, né? Hoje você está com quantos anos? 23. E você recebeu o diagnóstico de diabetes com quantos? 4. 4 anos de idade. Sim, 19 E agora anos. Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune? Não só necessariamente, né? Quando eu fui diagnosticada com 4 anos, Tom, era sempre aquela coisa, mas o que causou, né? Aí a minha mãe, ela teve diabetes quando ela, na gravidez, daí ela pensou que poderia ser disso, poderia ser de algum trauma, alguma coisa genética, não tinha ninguém na família, não tinha um porquê, né? Então, assim, muitas pessoas acabam sendo diagnosticadas, só que não necessariamente é uma doença autoimune. E a minha doença, a minha diabetes foi decorrente da minha síndrome, né? E a gente foi descobrir com 13 anos de idade só.
Que daí Ou seja, 9 anos depois você descobriu que não se tratava de uma doença autoimune, e sim de uma consequência de uma síndrome que você tinha. Exatamente, exatamente. Aos 13 anos de idade eu fui diagnosticada. Tu quer que eu fale um pouquinho sobre a síndrome agora? Claro, pode falar. Tá bom, então. Com 13 anos de idade, gente, isso foi em 2012. Eu fui, quer dizer, 2011, né? 2011. Eu comecei a apresentar alguns sintomas. Com 9 anos, eu estava apresentando microalbuminúria nos rins, que é uma consequência da diabetes, mas que até então era uma consequência da minha síndrome e a gente achava que era da diabetes. Depois, aos 11, eu fui diagnosticada com surdez neurosensorial bilateral, daí eu comecei a usar aparelhos auditivos também. Até então, os médicos achando que era consequência da diabetes. Só que os meus pais, eles não se conformaram com isso, Tom. Eles não se conformaram porque eu tinha um bom controle da diabetes. Desde os meus 6 anos eu usava bomba de insulina, então não tinha muito porquê eu ter consequências tão cedo decorrentes da diabetes, né? Complicações decorrentes da diabetes. E aí, aos 13, foi a atrofia do nervo óptico, que é uma consequência da minha síndrome, mas também é uma consequência da diabetes, a perda de visão. Então, também as pessoas acabam confundindo muito. Muita gente tem Wolfram e acaba achando que tem só diabetes, porque os médicos, eles não têm o conhecimento e eles fazem o diagnóstico do paciente somente com diabetes, mas pode ser que o paciente tenha alguma outra coisa, não necessariamente uma diabetes autoimune, e aí o paciente, ele pode vir a ser diagnosticado e aí poder fazer um tratamento adequado para aquilo que o paciente tem. Então, isso é extremamente importante, a gente poder conscientizar as pessoas sobre a síndrome de Wolfram, para que as pessoas possam se direcionar a um tratamento adequado. Então, com 13 anos, depois de muito esforço de passar pelo Albert Einstein, pelo Sírio-Libanês em São Paulo, pelos melhores especialistas, até a diabetologista, ela era coordenadora lá do Sírio-Libanês, ela falou pra minha mãe, não, a Rafa não tem mais nada, a Rafa tem diabetes e tudo mais. E a minha mãe, não, eu tenho certeza que minha filha tem algo a mais. Esse inconformismo acabou resultando no diagnóstico correto, né? Então, muitas vezes, a gente tem que ir um pouco aí contra o que os médicos falam, não por eles não serem profissionais, não, é porque realmente é uma síndrome muito rara e eles não têm o conhecimento. Então, quando eu fui diagnosticada aos 13 anos, foi bem complicado, assim, para os meus pais. Só que eu não sabia, Tom. Os meus pais, eles só me contaram quando eu fui fazer quase 18 anos. Na verdade, você foi diagnosticado com síndrome de Wolfram, é isso? Sim. Com 13 anos. E aí seus pais descobriram que, na verdade, isso tinha causado diabetes. Exato. Exatamente, exatamente. E você só ficou sabendo quando você tinha 18 anos. Quase 18 anos. Faltando ali uns 5 meses para eu fazer 18 anos. Porque até então os meus pais, eles tinham muito medo de me contar. Porque não tinha expectativas nenhumas de tratamentos. Quando eu tinha 13 anos, era muito complicado o cenário. E eles não queriam chegar para mim e falar assim, ela tem uma doença, uma síndrome rara, ultra rara, que atinge uma pessoa a cada 500 mil pessoas e não tem tratamento nenhum, não tem cura, não tem nada. Então, eles tinham muito medo da minha reação. E aí, conforme os anos foram passando, eu fui amadurecendo e aí eu comecei a me questionar. Tá, mas por que eu tenho... Será que eu tenho só diabetes? Por que eu tenho essa perda de visão? Por que eu tenho essa perda de audição? Por que eu tenho esse problema nos rins, problema no coração, bexiga neurogênica, que também é uma consequência da diabetes, mas também é uma consequência da Wolfram. Então, assim, eu tinha muitos sintomas que começaram a aparecer na adolescência, porque a adolescência é um período crítico, né, Tom? A adolescência, assim, começa, muitos hormônios e crescimento e tudo mais, então uma etapa difícil de controle da síndrome. Então, começaram a aparecer muitos sintomas, eu era internada toda hora, e eu falava, pai, mãe, mas como assim? Mas o que está acontecendo? Como é que os meus exames estão normais? E os meus pais falavam, não, Rafa, tá tudo bem contigo, teus exames estão normais. E aí, até teve um período, assim, no ensino médio, que foi muito complicado para mim. Eu comecei a pensar assim, será que eu tô louca? Será que eu tô imaginando que eu tenho coisa que eu não tenho? Tipo, como é que, sabe? Eu comecei a questionar. Porque eu queria um porquê. Por que eu tomo tanto remédio, mas os meus exames estão todos bons e eu não tenho nada? E aí eu comecei a me questionar.
E aí foi quando os meus pais, eles viram que que era o momento, sabe, Tom? Que era o momento de me contar. Porque eu acho que se eles tivessem demorado um pouco mais, talvez as consequências teriam sido, enfim, mais complicadas. Graves. Exatamente, mais graves. Mas aí, quando eles me contaram, foi numa consulta médica com um neurologista, o Dr. André Palmini. E o Dr. André, ele foi me explicar, olha, Rafa, a gente descobriu que tu tem uma síndrome. E aí ele pegou uma folha de papel, assim, começou a desenhar as células. Porque, assim, a Wolfram é um problema, uma deficiência na proteína wolframina, na produção da proteína wolframina. O que a wolframina faz? Ela atua no retículo endoplasmático das células, tá? Né? Todo mundo sabe que tem o citoplasma, a mitocôndria, e o retículo endoplasmático, o ribossomo e o retículo endoplasmático, que é onde fica a proteína wolframina. E aí, o que a wolframina faz? Ela controla a quantidade de cálcio nas células. E se não tem, se não é produzida a proteína normalmente, em quantidades normais, a proteína não consegue regular a quantidade de cálcio na célula e acaba causando um estresse nessa célula e essa célula acaba morrendo. Então, é isso que acontece com a Wolfram. E ele pegou e foi me explicando ali, ele desenhou a célula, foi me explicando como é que funcionava e tal. Só que chegou um momento, Tom, que eu tava, tipo, eu tava aérea, eu não tava mais ouvindo nada que ele falava. Eu já tava, tipo, com 1000 questionamentos na minha cabeça, sabe? Qual que foi seu sentimento na hora que você descobriu que você não tinha só o diabetes? Você só o diabetes, entre aspas, tá? Você tinha o diabetes e você tinha uma outra doença também que não tem cura. Como foi pra você? Qual que foi a sensação quando seus pais e o médico te contaram isso? Então, Tom, eu sempre falo que a gente nunca sabe o quão forte nós somos quando ser forte é a nossa única opção. Então, às vezes a gente pensa, nossa, se eu passasse por certas coisas na vida, eu não teria força para ultrapassar esse desafio, mas na verdade a gente tem e a gente é muito mais forte do que a gente imagina. Então, assim, naquele momento foi uma negação para mim. Eu não queria pensar na doença, eu não queria falar sobre a doença. Eu lembro que eu saí do consultório médico e eu fui direto para minha psicóloga, porque a minha psicóloga, ela era amiga do meu neurologista. E aí o meu neurologista já falou, marca com a Rafa um horário depois da consulta, porque ela vai precisar. E eu fui para lá. Só que ela não sabia, né, porque era antiético ela ficar sabendo disso, mas ela sabia que alguma coisa estava acontecendo. E aí ela começou a me perguntar e eu não queria falar. Eu não queria falar, Tom. Era uma coisa de negação, assim, não passava nada na minha cabeça naquele momento. Não passava medo, eu só tinha muitas perguntas que eu queria entender melhor o que era síndrome e tal, mas não era uma coisa que eu queria externar, era uma coisa interna dentro de mim, e eu não queria falar com os meus pais, eu tava muito chateada com os meus pais na época, muito chateadas por eles não terem me contado antes, e eu não queria conversar com ninguém sobre isso. Só que como tu também, então, tu falou que demorou um tempo, demorou um período até tu aceitar a tua diabetes. E todo mundo tem isso. Tem o período ali de aceitação. Isso é completamente normal. Então, assim, eu lembro que eu demorei exatamente 3 meses. Eu demorei 3 meses para poder querer falar e realmente, assim, entender mais sobre a síndrome. E digerir tudo aquilo que você tinha recebido, né? Exatamente, exatamente. Então, porque, assim... só me falavam assim, é uma síndrome ultra rara. E aí eu pensava assim, tá, só sou eu no mundo com essa síndrome? Será que um dia eu vou conhecer alguém com essa síndrome? Sabe? Então, assim, eu me sentia muito sozinha, eu me sentia muito ali única no mundo, como se existisse só eu. Só que com o tempo eu fui conhecendo outros pacientes, e eu fui daí me encaixando dentro desse novo mundo, sabe? Então foi bem importante. E no controle do diabetes, né? Como foi para você? Porque essa síndrome, de alguma forma, ela afeta o controle do diabetes. Como que é isso para você? Então, Tom, assim, eu sempre fui super dedicada. Até com 6 anos de idade eu comecei a usar a bomba de insulina e eu fui a primeira criança na época com o Dr. Balduino Tidel, que é o presidente do Instituto da Criança com Diabetes aqui no Rio Grande do Sul. Ele colocou a bomba em mim com 6 anos de idade, que até então nenhuma criança com 6 anos de idade tinha usado, mas eles sentiram ali que eu tinha um senso de responsabilidade muito grande, assim. Então eu sempre tive um controle muito bom,
Só que na fase da adolescência é aquele período mais complicado, sabe? E a Wolfram, assim, ela, assim como ela pode dar também uma diabetes mais leve, ela pode dar uma diabetes como a diabetes MOD, ela pode dar uma diabetes mais complicada. Então, assim, o controle é mais complicado, mas eu sempre fui tranquila com isso. Eu sempre quis saber muito sobre tudo, assim, o que que era, como é que fazia. Eu lembro que eu aprendia muitas coisas, assim, até antes que os meus pais, sabe, sobre a diabetes, e sempre foi tranquilo. A única coisa é que realmente nessa fase da adolescência, até, assim, o início da fase adulta, é um período crítico, assim, da diabetes, de controle da diabetes, mas eu nunca comi açúcar, Tom, assim, desde os meus 4 anos de idade eu parei de comer açúcar. Então, isso é uma coisa que eu não faço, eu respeito quem come, mas por eu ter tido o diagnóstico muito cedo, não foi bem fácil, mas foi mais fácil para mim crescer sem comer açúcar do que uma pessoa Nossa. que comeu açúcar a vida toda e aí com 20 anos vai parar de comer, né, por exemplo. Não, agora eu quero te perguntar, qual que é a sensação? Você lembra do gosto do açúcar, do doce ou não? Então, lembro porque, Tom, quando a minha glicemia tá baixa, eu tomo Coca-Cola normal, né? Que é uma coisa que me ajuda muito pra glicemia aumentar. E muitas vezes acontece, tu tá num lugar, às vezes tu tá num avião, tu tá em algum lugar que não tem ali naquele momento, tu esqueceu de trazer uma Coca-Cola, e aí vai uma bala de goma, vai algum chocolate, vai algum doce. Então, assim, eu sei, é muito raro isso acontecer, muito raro mesmo, mas eu sei, eu lembro do gosto, assim. Mas realmente não é uma coisa que me faz falta, porque eu também, hoje em dia a gente tem tanta coisa que dá pra adaptar, né, gente? Assim, eu falo que, tipo, a minha mãe é celíaca e tudo tem sem glúten. Ser diabética hoje em dia não é mais tão complicado como era antigamente, porque tudo tem sem açúcar, né? Então, assim, dá pra fazer todo tipo de doce. Então é bem tranquilo, assim, sabe? Qualquer lugar que tu vai hoje tem doce sem açúcar. Então, é Exatamente. tranquilo. Ó, eu queria só explicar para o pessoal o seguinte, essa é a Rafaela Ungaretti, ela tem 22 anos, ela teve o diagnóstico de diabetes quando ela tinha 4 anos de idade, com 13 ela foi diagnosticada com uma síndrome rara, ultra rara, chamada síndrome de Wolfram, né? Isso. E que, na verdade, causou o diabetes nela, e ela só descobriu isso depois de muito tempo. E aí, só que ela só ficou sabendo que ela tinha essa síndrome quando ela tinha 18 anos de idade, porque os pais preferiram poupá-la disso. E ela está contando para a gente esse desafio. Por quê? Quando a gente fala de diabetes tipo 1, a gente fala é uma doença autoimune, né? Só que nesse caso, teve uma outra decorrência que não foi eu não sei exatamente de uma forma científica para eu falar, mas foi em decorrência da Wolfram, né, Rafa? Uhum. E hoje ela desempenha um papel, porque assim, ela descobriu com 4 anos, nunca comeu açúcar, ela come ou ingere algo adocicado quando tem hipoglicemia. A Wolfram acaba afetando sim no controle. São poucas pessoas que têm, né, essa síndrome com diabetes e ela desempenha um papel super importante, que é de alerta. Porque assim, a Rafa, ela tem, né, ela, assim como eu, vivemos numa bolha de privilegiados. A gente tem a oportunidade, né? E eu tô falando isso porque a gente sabe disso e a gente é consciente. Só que a maioria não tem. E, Rafa, quando você para e sai da bolha, porque eu faço esse exercício direto, né? Bom, essa é a minha realidade, mas a realidade dos outros, né? Você faz esse exercício diariamente também para se colocar no lugar dos outros, porque, assim, você teve acesso aos melhores, mas nem todo mundo tem. Isso é muito importante, Tom, a gente tocar nesse assunto, porque assim, com a Wolfram eu comecei a ser uma ativista social aí no mundo da Wolfram e criei o primeiro site da América Latina que fala sobre a Wolfram, e depois veio a associação, eu fundei a associação e tudo mais, e aí eu fui conhecendo outros portadores, fui conhecendo pessoas que achavam que tinha Wolfram, e aí a gente fez o diagnóstico. Então, assim, até então eu não tinha contato. E esse mundo da Wolfram me abriu as portas e me obrigou a eu sair da minha bolha. Porque até então, eu até falo no meu livro 2 que eu tô lançando, eu falo sobre isso, sobre sair da minha bolha. Eu lembro até hoje que o primeiro paciente que me fez um choque de realidade foi o Leonardo, o Léo, infelizmente falecido hoje. Eu conheci ele
num dia que eu tava no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. E aí ele foi me conhecer, a gente se conheceu através da internet. E aí ele foi até o aeroporto de Guarulhos, ele morava lá e ele era extremamente pobre mesmo. E aí ele me contou a realidade dele. Ele me contou, por exemplo, que ele achava que estava com infecção urinária, mas fazia quase um mês que ele estava aguardando o SUS, providenciar o resultado do exame dele, para daí eles darem um antibiótico, para daí ele começar um tratamento. Então foi nesse momento que eu realmente me dei conta, assim, meu Deus, como eu sou privilegiada, porque realmente tem pessoas que não são, assim, a maioria das pessoas não tem um plano de saúde, a maioria das pessoas não tem condição de ter o melhor tratamento. Então, a Wolfram me mostrou isso. A Wolfram fez eu sair dessa minha bolha, e aí isso me incentivou ainda mais a querer fundar a associação, Tom, para que a gente pudesse aí tentar dar um pouco mais de dignidade para esses pacientes, para a gente poder... É um trabalho de formiguinha, porque, infelizmente, eu gostaria de fazer muito mais, mas a gente precisa de recursos financeiros, mas pagando um medicamento ali, pagando uma consulta médica, pagando um exame. Eu queria poder ajudar todos, mas não dá. Mas, assim, quando a gente consegue ajudar, que seja um paciente por mês, já é muito importante, sabe? Porque é um impacto na vida daquele paciente, sabe? Porque aquele paciente não tem condições. Então, assim, realmente, esse mundo da Wolfram me abriu os olhares, assim, e fez eu sair dessa bolha que eu vivo, né, Tom? E a gente vive, né? Bom, o pessoal tá perguntando aqui, né, porque o pessoal que está chegando agora, o que é Wolfram, né? Vamos falar de uma forma resumida, o Rafa, para o pessoal entender novamente. É uma síndrome ultra rara, né? E a Rafa foi diagnosticada com 13 anos e descobriu que o diabetes dela é decorrente dessa síndrome. Hoje ela criou uma associação que ajuda pacientes e pessoas, né, que têm essa síndrome, e o maior desafio é chegar a esse diagnóstico. Eu queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, o que é a síndrome, novamente, e sobre esse desafio, chegar até o diagnóstico, né? Tá. Então, assim, a síndrome de Wolfram é uma doença genética, ou seja, tu herda dos teus pais, tá? Então, meu pai e minha mãe, eles tinham um gene para a síndrome de Wolfram e que eu tinha 25% de chance de ter a Wolfram ou não. E eu acabei tendo a Wolfram. Eu herdei os dois genes dominantes e aí eu tive a Wolfram. A Wolfram é uma doença genética, gente, neurodegenerativa. Ou seja, ela vai progredindo conforme os anos, tá? Isso é importante falar, que eu acho que eu não tinha falado ainda, Tom. E ela afeta aí vários órgãos, como ela afeta o psicológico, ela pode dar convulsão, ela pode dar surdez, ela pode dar perda de visão, pode dar diabetes mellitus, diabetes insípidos também, que mais? Enfim, vários sintomas, assim, principalmente na parte psiquiátrica também, que é muito complicado, que a maioria dos pacientes tem problemas neurológicos. Então, assim, a síndrome, ela tá... os rins, bexiga, então, assim, a síndrome, ela tá em basicamente todos os sistemas do corpo humano. E ela é neurodegenerativa, eu falei, né, que ela vai progredindo. Mas então, gente, para chegar ao diagnóstico, o que acontece? A diabetes, uma diabetes autoimune, conforme os anos vão passando e ela é muito mal controlada, ela pode gerar consequências, pode gerar complicações, que todo mundo sabe, como a neuropatia, a surdez, enfim, vários outros sintomas que vão aparecendo. Às vezes pessoas têm que amputar algum membro. E esses sintomas, essas complicações decorrentes de uma diabetes autoimune são sintomas da síndrome de Wolfram. Então, por isso que a maioria das pessoas tem diabetes... Não, desculpa, a maioria das pessoas tem Wolfram, mas acham que tem só diabetes. Então, para chegar a esse diagnóstico, o que acontece? Então, a gente tem que conscientizar, em primeiro lugar, as pessoas. Por quê? Porque isso começa lá no consultório médico. Começa nos estudantes de medicinas que vão virar médicos. Então, assim, fazer palestras é muito importante para a gente poder conscientizar as pessoas para que um dia, se eles vierem a ter um paciente com diabetes, eles vão saber, olha, esse paciente tem diabetes ou, de repente, esse paciente tem Wolfram, e possam diagnosticar esse paciente com síndrome de Wolfram. Tem o teste genético, né? O gene da Wolfram é o WFS1, tá? É a mutação WFS1.
Então, tem o teste genético, que hoje já dá para ser feito na USP, a USP faz. Na minha época, foi feito lá na Bélgica. Hoje a gente também trabalha em parceria com a Washington University, onde tem a The Snow Foundation, e eles também fazem o teste gratuitamente. Teve pacientes da minha associação que fizeram o teste lá com a WashU. Então, assim, é de extrema importância, Tom. Por isso que a gente aqui hoje, tu me convidando, me fazendo esse convite para vir falar aqui, se uma pessoa que está assistindo aqui, que tem diabetes, ou tem um amigo, ou tem alguém da família que tem diabetes, e de repente essa pessoa é muito nova e começa a ter várias complicações, de repente é um alerta para as pessoas que estão aqui assistindo. É um alerta para vocês alertarem, se alertarem quem está à volta de vocês, para de repente poder ter uma outra coisa que não é diabetes, ter síndrome de Wolfram, mas aí vocês vão poder fazer o tratamento mais corretamente, sabe? Então isso, nossa, assim, é uma honra estar aqui podendo falar, isso é extremamente importante, sabe? Bom, e na verdade, todo o seu depoimento já mostra o quanto você combina e faz sentido você estar aqui nesses Diabéticos que Inspiram. Porque além de você ter uma história de quem sempre buscou, né, ter um controle do diabetes, e agora eu chamo todo mundo de comandante da glicemia, você tem essa luta, né, para poder ajudar as pessoas a também diagnosticarem outras doenças que podem mascarar o diabetes, né? Sim. E é tão importante. A mamãe Insulina está aqui. Um beijo para a Dominique. E a Doce Infância está perguntando, né? Se tem controle a síndrome de Wolfram e como que faz o diagnóstico? Você disse que existe um teste genético para poder descobrir se você tem ou não, é isso? Sim, sim. Então, faz o diagnóstico através do teste genético, só que, Tom, às vezes as pessoas acabam nem fazendo o teste genético, porque o teste genético ainda é muito caro. Ainda é uma coisa que é complicada, não é todo mundo que conhece a associação, que chega até mim, que daí a gente pode mandar o teste lá para fora e eles fazem gratuitamente. Então a maioria das pessoas acabam nem fazendo o teste genético, só que eles são diagnosticados. Por quê? Porque eles têm os sintomas. Porque assim, a atrofia do nervótico, diabetes e atrofia do nervótico é Wolfram. Porque a diabetes, ela causa neuropatia, né? Se não me engano, é neuropatia. Ela causa essa perda de visão, mas ela não causa atrofia nervótica. Retinopatia. 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 Então, isso aí. Então, a Wolfram, ela não causa retinopatia, ela causa atrofia nervótica. Então, é muito importante ter o cuidado para os sintomas, Tom. Para surdez, para perda auditiva neurosensorial bilateral também, que é uma característica da Wolfram. Então, assim, às vezes as pessoas têm todos esses sintomas e aí acabam nem fazendo o teste genético. Mas... E hoje no Brasil existem quantas pessoas além de você com esse diagnóstico, né? Ainda é muito pequeno, né, o número de diagnosticados. Então, a gente acredita, né, Tom, que tenham muito mais, né? Mas que a gente precisa aí de uma longa caminhada para poder conscientizar e aí mais pessoas serem diagnosticadas. Mas na associação, registrados, tem, se eu não me engano, 35, tá? 35 pessoas. Hoje, E todos com diabetes? Sim. Todos com diabetes. Uhum. Agora, a Érica Fernandes está perguntando como que é o tratamento dessa síndrome? Existe medicamentoso? Existe remissão da síndrome? Como que funciona? Tá, então assim, ó, existem tratamentos, mas são todos tratamentos experimentais, tá? Mas que ajudam, sim. Tem um medicamento lá da UCLA em Los Angeles que, graças a Deus, aí a maioria hoje, acho que dos 35, 25 devem estar tomando esse medicamento, que ajuda a controlar não só a perda de visão, mas também a síndrome em geral. Eu faço uso desse medicamento já há 10 anos. Lá, quando eu fui diagnosticada com a atrofia do nervótico, os meus pais, eles foram pesquisar e aí a gente chegou até a UCLA, até o pesquisador que estava fazendo esse estudo experimental. E eu tô com esse medicamento já há 10 anos. Então, esses pacientes que vão chegando aí na associação, eu sempre vou indicando esse medicamento, porque ele é um suplemento, ele é à base de vitaminas, ele não é nada novo, nada diferente. Então, assim, ele só foi descoberto que aquela vitamina, ela funciona para Wolfram. Então, hoje tem estudos
foi comprovada a eficácia desse medicamento para a síndrome de Wolfram, e existem muitos outros. Até sábado passado teve a conferência anual da síndrome de Wolfram, lá da WashU, da Washington University, e aí falaram vários pesquisadores do mundo todo, e eles deram updates assim, de como que estão os tratamentos experimentais. Mas hoje a gente tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, a gente tem 6, 7... A gente tem 7 medicações que estão sendo estudadas aí, e é uma coisa que evoluiu muito rápido, Tom, muito rápido, porque assim, de 2017 para cá, 2017 surgiu a primeira pesquisa clínica da Wolfram, e de 2017 para cá a gente já tem 7 medicamentos diferentes sendo estudados. Eu faço uso de 3 desses medicamentos experimentais. E o que mais? São três, né? Victosa, Eu já fiz uso de 4, hoje eu faço uso de 3. Então, assim, tudo evoluiu muito rápido e tá evoluindo muito rápido, e a cada mês surgem coisas novas, então isso é muito importante no cenário aí da Wolfram. E eu tenho muita convicção, então eu tenho muita fé que a gente tá perto aí da cura, principalmente da atrofia do nervo óptico. Eu tenho muita crença que tudo vai dar certo, sabe? Graças a Deus, eu não tenho dúvidas, assim, eu tenho muita certeza que isso vai dar certo. E Rafa, hoje o que você tem, né, de complicação, então não são complicações por conta do diabetes, são em decorrência da síndrome, né? Hoje você perdeu parte da visão, é isso? O que foi hoje, como que é a sua realidade? Tá, então assim, eu tenho a perda de audição há 10 anos já, quer dizer, 12 anos, eu uso aparelho auditivo nos 2 ouvidos, e eu lido com isso muito bem, graças a Deus. A minha Wolfram, assim, tá muito bem controlada, eu sou, assim, muito, muito, muito abençoada. A minha visão, sim, eu tenho atrofia do nervo óptico, mas ela não se desenvolveu desde 2018, só que ano passado, com os 2 AVCs que eu tive, acabou que os AVCs, eles afetaram a minha área, a região da visão, né? Mas, assim, eu lido muito bem com tudo, assim, eu tenho bexiga neurogênica, mas eu faço tratamento para isso, eu faço medicamento, eu tenho o problema nos rins, que é a alteração da microalbuminúria, mas eu também faço uso de medicamento. E tenho o meu coração, ele é mais acelerado por conta da Wolfram também, que é uma consequência da Wolfram. Ter hipotensão também, mas assim, são várias coisas, vários pequenos sintomas, mas eu tô bem controlada, eu lido muito bem com isso, graças a Deus, assim, eu não tenho o que reclamar, assim, eu vejo que eu sou muito abençoada, assim, sabe? E me fala uma coisa, você tá no 2º livro, né? Tô no 2º livro, uhum. Aliás, quer falar pro pessoal, quem conhecer, olha, gente, além dessa história dela de superação, né, por ter o diabetes, por ter a síndrome de Wolfram, por fazer esse trabalho de conscientização, né, nadando contra a correnteza mesmo, para poder ajudar as pessoas, ela também tem uma missão, né, de poder contribuir aí com todos, e ela escreveu um livro contando a história dela. Você tem o livro aí para mostrar ou não? Tenho, deixei aqui, separadinho. Mostrar pro pessoal. Tá virado. Olha aí. Ai, meu Deus. Opa. Aí, ó. O livro do lado de... Dentro. Do lado de dentro. Isso. E aí você conta a sua história tanto com diabetes quanto com Wolfram, né? Exatamente. Eu conto desde o meu nascimento, esse primeiro livro vai desde o meu nascimento, aí como é que eu descobri a diabetes, o que aconteceu, como é que foi, eu conto tudo isso, e hospital, e médicos, mas eu sou uma pessoa muito positiva, Tom, então o livro não é pra pessoa ler e ficar tipo, ai, coitadinha dessa menina, não, o livro é pra pessoa ler e se inspirar, e se motivar, e querer ir atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, não importa a deficiência que tu tenha, então assim, não importa a doença que tu tenha, não importa o problema que tu tenha na tua vida, então as pessoas falam assim que é muito inspirador, assim, sabe? E esse é o meu objetivo com o livro, não só também conscientizar as pessoas sobre a Wolfram, mas também deixar ali uma inspiração e uma motivação para as pessoas. Então, esse livro 1, ele vai até os meus 18 anos,
E depois, agora, em breve, a gente ia lançar em outubro, mas agora não vai ser mais em outubro o lançamento por conta de toda essa pandemia, mas em breve a gente vai estar lançando o livro 2 aí, que daí eu conto da minha trajetória lá em Los Angeles, né? Da minha vida lá, de tudo que aconteceu nos últimos 4 anos aí da minha vida. Então, isso mesmo, ela deixou o Brasil. Agora me fala uma coisa, você que tem uma experiência fora do Brasil, né? O tratamento do Brasil deixa muito a desejar mesmo? Como que é? Para quem tem esse nível de comparação, porque a gente ouve muito falar, criticar, mas a gente sabe que o SUS, ele disponibiliza o tratamento. Não estou dizendo se é o adequado ou não, né? Isso é uma outra discussão. Mas o SUS disponibiliza o básico. Fora do Brasil, isso acontece? Sim, sim. Os meus amigos lá que têm diabetes, eles estão, assim, mais à frente, sabe? Então, eles estão uns anos à frente da gente, infelizmente, aqui no Brasil. Queria que... Eu já tentei até trazer bomba de insulina diferente que eles têm lá aqui para o Brasil. Enfim, eu ainda tenho esse desejo, porque eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de ter os melhores recursos. Porque lá os planos de saúde, eles, por exemplo, eles te dão a bomba de insulina, o plano de saúde gratuitamente, então precisa pagar pela bomba de insulina. E não é a bomba de insulina mais antiga, não, é a nova, melhor que tem no mercado naquele momento. Então, assim, às vezes, eu tenho amigos que eles trocam de ano após ano de bomba de insulina, porque chega uma melhor e aí o plano vai lá e troca pela melhor que tem. Então, assim... isso, infelizmente, não acontece aqui no Brasil, né? Então, a maioria das pessoas tem o sonho de usar uma bomba de insulina e, infelizmente, não podem, né? Não conseguem. Então, assim, realmente é uma realidade muito diferente. Eu queria poder estar falando que não, mas assim... E eu vejo, assim, que eles têm outra visão, então, outra visão, assim, de como tratar o diabetes. É diferente, sabe? É diferente. Eu tive experiência com vários endocrinologistas, vários não, com 3 diferentes endocrinologistas lá nos Estados Unidos. O meu último endócrino era na UCLA, o Dr. Butler, e é bem diferente. Então, é bem diferente. Eles têm, assim, condições e têm condições de ter acesso ao melhor tratamento que tem naquele momento no mercado. E que, por mais que... Desculpa. O pessoal está perguntando quem não tem plano de saúde lá fora, como faz? Então, depende do estado, tá? Depende do estado. Eu posso falar que sobre a Califórnia ela tem um plano não, ela tem tipo um SUS, que é o Medical. Tu pode aplicar pro Medical, só que a diferença é que o SUS, ele é para qualquer qualquer pessoa pode tirar proveito e ter acesso ao SUS. O Medical, tu tem que se encaixar naquelas exigências deles para te poder aplicar e poder usufruir do Medical. Por exemplo, pessoas tem uma renda, né? Acima de tanto, tu não pode mais usufruir do Medical. Enfim, tem várias regras que tu tem que ser cidadã americana, obviamente. Tipo, eu não me enquadrava nesse Medical. Mas o que acontece lá é que a maioria das pessoas tem o plano através do trabalho, né? A maioria das empresas te dão um salário e já te dão um plano de saúde, com tudo incluso. Então, essa é uma grande diferença que a gente não vê aqui no Brasil, né, Tom? Eu não sei nem se existe isso aqui no Brasil, de as empresas te fornecerem o plano de saúde. Na verdade, se você entrar com ação judicial ou administrativa, normal isso tem que entrar com ação judicial. O convênio é obrigado, para quem tem diabetes tipo 1, pelo que eu sei, até onde eu sei, eles acabam cobrindo, né? Então, só pra gente, a gente fez essa comparação do Brasil e Estados Unidos, mas assim, não tem como fazer comparações, gente. São economias diferentes, realidades diferentes, né? Mas é uma curiosidade que muita gente quer saber, né? Claro. Que você quer saber como funciona e como tem muita gente aqui. Bom, mas por tudo isso que a Rafaela nos contou sobre a trajetória dela, qual que é a mensagem que você passa para as pessoas, Rafaela? Para quem convive com diabetes, quem está acompanhando isso, essa nossa live, esse nosso bate-papo, qual que é a sua mensagem para todos?
Então, eu acho que assim, eu já deixei um pouco, conforme eu fui falando, um pouco claro nisso, né, Tom? Mas o que eu quero é impactar de alguma forma, quero poder inspirar e motivar as pessoas. E eu quero que as pessoas se sintam motivadas e inspiradas através não só de mim, mas de outras pessoas como tu, por exemplo. Eu acho que a gente propósito e a gente veio para cá com diabetes porque tem um propósito. Tu veio para cá com diabetes porque tu é da televisão, tu tem uma influência, tu tem muita gente seguindo e tu pode impactar a vida de muitos outros diabéticos. Então, assim, para mim, o mais gratificante de tudo, de todo esse meu trabalho, é receber mensagens de pessoas agradecendo, falando que eu mudo o dia delas, que eu inspiro elas e que agora elas vão começar a cuidar mais da diabetes e que agora elas vão começar a fazer exercício físico, que agora elas vão começar a controlar a alimentação. Então, isso é extremamente importante. E, gente, tudo é possível, né, Tom? Tudo é possível. Acreditem que vocês podem ter, sim, um bom controle da diabetes. Vocês podem levar uma vida independente. Hoje o diabetes, a tecnologia, ela nos proporciona uma independência que mesmo tu sendo diabético, tu pode levar uma vida independente, né, Tom? Então isso é extremamente importante. Eu acho que as pessoas têm que acreditar, sabe? Acreditar que elas vão ficar bem, que elas vão melhorar, acreditar que vem uma cura por aí. Então eu acho que é isso. Eu acho que a mensagem de tudo isso é motivação e inspiração, sabe? Sem dúvida nenhuma. Vamos fazer o seguinte, ó. Quem tiver aqui quiser tirar uma foto, se prepara para a foto. Ó. Vamos ver se as pessoas que estão assistindo a live tiram um print, marcam a gente, Rafa. Eu vou tirar também. Vou tirar também aqui, ó. Vamos lá. Não. Ó, tirem a foto aí, marquem eu e a Rafa, compartilhem, avisa sobre esse quadro, né, que está sendo muito legal. Hoje a gente chegou a quase 50 pessoas aqui, né, um pico de 50 pessoas, muita gente chegando, passando, é muito legal. E Rafa, parabéns por ser essa pessoa tão iluminada que mesmo diante, né, de alguns obstáculos, dificuldades, você não deixou a peteca cair, continua aí inspirando muita gente, que você continue tendo forças para inspirar e luz, né, para inspirar muita gente, e eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que muita gente gostou, né, de conhecer um pouco mais da sua história, serviu de alerta também. A Rafa tem o Instagram dela, mas também tem o YouTube. No YouTube ela também compartilha vários conteúdos legais. Qual que é o YouTube? É Rafaela Ungaretti também. Rafaela Ungaretti. Então, gente, sigam, porque assim, quando eu conheci a história da Rafa, quando ela me convidou para participar de um bate-papo com ela, eu me encantei, achei ela uma pessoa, por isso que ela está aqui. Diabéticos que inspiram. A Rafaela é uma diabética com Wolfram que inspira, e está inspirando, e mais do que isso, que está ajudando muita gente. E é isso que a gente quer mostrar aqui. Um pouquinho de luz. Obrigado, Rafaela. Ai, Tom, obrigada. Eu que agradeço, sério. Obrigada pelas palavras. Eu gosto muito de estar falando aqui contigo, de ter experiência, que a gente troca experiências aqui, isso é muito importante. E eu espero que um dia a gente possa ter esse encontro pessoalmente, né, Tom? Que, se Deus quiser, um dia vamos ter. Em breve. Em breve, por favor. Em breve. E outra coisa, a gente vai fazer ainda mais conteúdos para o YouTube, mais conteúdo para a gente também disseminar. Porque assim, às vezes a gente não tem condições financeiras para poder pagar um médico, mas com informação já é o ponto de partida para a gente chegar e questionar o médico que está te atendendo e talvez abrir caminhos para outras pessoas. A gente não faz só para a gente está fazendo para outras pessoas. E é muito importante o que a gente está fazendo aqui hoje. Levar informação a muitos que não têm informação. Eu agradeço, Rafaela, pela sua participação. Agradeço a todos também que ficaram aqui. E a gente volta na semana que vem com esse quadro Comandantes da Glicemia, hein? Todo mundo controlando aí, tá bom? Obrigado, Rafa. Obrigada, gente. Boa noite. Beijo. Obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.